Viva, muitíssimo boa noite. Está no ar o jornal da MBC TV, hoje dia 2 de fevereiro de 2025. Para já vamos acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. E começamos com a notícia que dá conta que a transportadora estatal Linhas Aéreas de Moçambique avançou na tarde da última sexta-feira com um procedimento para tentar contratar o fornecimento de aeronaves Embraer ERJ-190 e Boeing 737-700. De manifestações de interesse para o fornecimento de aeronaves destes dois modelos por empresas ou consórcios nacionais ou estrangeiros e vai decorrer até 7 de fevereiro. Fonte da companhia aérea citada pela Lusa explicou que este procedimento não tem, nesta fase, quantidades específicas de aeronaves a contratar, porém, a decisão final vai depender das propostas apresentadas neste concurso. A LM opera 12 destinos no mercado doméstico. A nível regional, voa regularmente para Joanesburgo, Dar es Salaam, Harare, Lusaka e Cidade do Cabo, e Lisboa é o único destino intercontinental, mas a companhia tem enfrentado sucessivos problemas operacionais. Entretanto, a LM escolheu na semana passada Marcelino Gildo Alberto para presidente do Conselho de Administração, a terceira nomeação para liderar a companhia aérea em menos de um ano. Segundo um comunicado da LM, a decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária da companhia, entrando em vigor em 22 de janeiro, o mesmo acontecendo com a cessação de funções de Américo Muxanga, que liderava a transportadora aérea desde julho de 2024, mas que foi, entretanto, empossado no cargo de Ministro das Comunicações e Transformação Digital. O mandatário do Presidente da República, Salim Valá, exorta o secretário do Estado na cidade de Maputo a potenciar economicamente os jovens e as pequenas e médias empresas. Salim Valá falava ontem na apresentação do secretário de Estado da cidade de Maputo, Joaquim Vicente. Após 3 anos como secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim foi reconduzido ao cargo pelo presidente da República, Daniel Chapo. O ministro da Planificação e Desenvolvimento e mandatário do presidente da República, Salim Valá, exortou Vicente Joaquim a promover o bem-estar dos munícipes de Maputo. Na sua ação de representação do Estado na cidade de Maputo, é vital manter uma interação constante com a população, identificando as suas aspirações e demandas e criando o clima adequado para os cidadãos, as famílias e empresas envolverem-se ativamente no processo do seu próprio desenvolvimento. Ninguém desenvolve a vida de outrem. O desenvolvimento tem de ser, primeiro, um processo interno de cada pessoa, de cada família, de cada empresa. A cultura de trabalho, o empreendedorismo, a criatividade, a cidadania ativa e responsável e o primado da lei devem ser o baluarte da vossa ação governativa. O secretário de Estado promete trabalhar para a inclusão econômica da população da capital do país. Nos próximos 5 anos, com o apoio de todos os cidadãos, a nossa aposta é promover um desenvolvimento acelerado e sustentável para o alcance da independência econômica, contando, em primeiro lugar, com as potencialidades que a nossa cidade de Maputo dispõe. Estamos confiantes de que a gestão que agora inicia será pautada pela busca incansável de consenso, sem nunca desalentar face aos desafios que a cidade neste momento enfrenta.
As cerimônias de apresentação pública dos secretários de Estado tiveram lugar este sábado em todas as províncias do país. Acabamos de acompanhar a notícia que dá conta que Vicente Joaquim foi apresentado ontem aos munícipes da cidade de Maputo. Para já, vamos a outras notas informativas. A nomeação de Mateus Sais para o cargo de Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos é considerada uma recompensa pelo fato do ministro ter feito parte dos 8 juízes do Conselho Constitucional. Quem assim afirma é Ivan Maus, Feroza Zacarias e Ernesto Júnior. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos foi o último nomeado para compor o governo de Daniel Chapo. Esta nomeação está a gerar reações na esfera pública, principalmente no setor da justiça. O jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, convidado para o espaço especial Informação da MBC-TV esta quinta-feira, disse que esta indicação parece, aos olhos do público, uma espécie de gratificação pelo fato do ministro ter feito parte do coletivo de juízes conselheiros do Conselho Constitucional que aprovaram os resultados que proclamaram Chapo como vencedor. A pessoa de Mateus Sais faz parte dos 7 juízes do Conselho Constitucional. Inclusivamente, nós notamos que ele esteve ativo no processo da investidura do Presidente da República no dia 15 de janeiro e, dias depois, ele é indigitado a responsabilidade de assumir o Ministério da Justiça. Portanto, num contexto em que o Conselho Constitucional foi contestado na altura em que validou os resultados eleitorais, chega a parecer que trata-se aqui de uma recompensa pelo trabalho bem feito, de não anular as eleições, mas sim validar. Portanto, já para a responsável pelo pelouro dos direitos humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Feroza Zacarias, numa altura em que se esperava um ministro responsável pela devolução de crédito no sistema da justiça, a nomeação não foi estratégica pelo histórico em volta do Conselho Constitucional no processo eleitoral. A nomeação não foi estrategicamente bem pensada, não foi inteligente, considerando o histórico que trouxe desta contestação, desta não legitimidade do Conselho Constitucional de forma geral. Então, foi muito mal desenhada. Poderia ser qualquer um dos intervenientes, né? qualquer uma pessoa tecnicamente capacitada. Aquilo que está em questão não é a capacidade técnica, mas não se devia ter ignorado o histórico todo que norteia o Conselho Constitucional neste momento, né? A comoção popular, não podemos negar que os protestos ainda estão em curso a nível do país. Já o também jurista Ernesto Júnior diz que o fato do ministro sair do Conselho Constitucional, que neste momento virou uma instituição politizada, tira um mérito nesta nomeação. Além de ser um cargo de confiança, nós temos que saber que também temos que ter em conta a meritocracia. Isto é fundamental na nomeação de qualquer que seja dirigente. Agora, a questão de fundo que nós podemos levantar é onde é que existe a meritocracia na nomeação do novo ministro da Justiça. Sabemos nós que ele está saindo de uma instituição, na minha opinião, é uma instituição politizada. Sendo uma politizada, foi, de alguma forma, perdendo aquilo que é a sua credibilidade, sobretudo na gestão eleitoral. Falo aqui na questão do acordo do próprio Conselho. Moçambique celebra amanhã, 3 de fevereiro, o Dia dos Heróis Moçambicanos. E por ocasião desta data, o Partido Frelimo exorta a sociedade moçambicana a cultivar o amor à pátria e a valorizar as conquistas e o legado dos heróis nacionais. 3 de fevereiro, Moçambique celebra Eduardo Mondlane e outros heróis que lutaram pela independência nacional. Por ocasião da efeméride que assinala-se esta segunda-feira, o Partido Frelimo, através deste comunicado de imprensa, convida os moçambicanos a reforçarem e materializarem os valores da unidade nacional, a cultura de trabalho e paz.
que a celebração do Dia dos Heróis Moçambicanos constitua um momento de aprofundamento dos nobres valores cristalizados no espírito dos heróis moçambicanos. A unidade nacional, a moçambicanidade, a autoestima, a cultura do trabalho e da paz, bem como a solidariedade, os quais devem ser transmitidos de geração em geração. No mesmo documento, a Frelimo apresenta o legado de Mondlane como um exemplo a seguir. Porque se revê na vida e obra deste distinto filho da pátria amada, exorta a todos os compatriotas a cultivarem o amor, a pátria e valorização das conquistas que constituem o legado deste nobre combatente. Importa destacar que o arquiteto da Unidade Nacional morreu a 3 de fevereiro de 1969. E é com esta nota que nós vamos para uma breve pausa e voltamos já aqui com outras notas nacionais. Até já, não sai deste lado. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências. Uma das questões que se levantam quando se fala de exportação de produtos e serviços são questões ligadas à qualidade, à certificação dos produtos. Como é que esta componente está acautelada a nível da exportação? Existe um desafio muito grande a nível da certificação de produtos, principalmente a certificação de produtos industriais e alimentares. Em padrões internacionais. Existe também uma falsa realidade de dizer que nós não conseguimos exportar determinados produtos semi-processados. Desafios. Temos que saber pensar fora da caixa. Nós temos entidades bancárias como o Africa Exim Bank, o Trade Development Bank, o Banco Africano de Desenvolvimento, que estão ávidos para iniciativas que criem condições, ecossistema de comércio intra-africano. Continua a ser exportações, continua a ser a entrada de divisas. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da NBC. Para já vamos dar conta que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que as Forças Armadas realizaram ontem ataques aéreos contra alvos do grupo Estado Islâmico na Somália. Através da conta no Truth Social Media, Donald Trump anunciou neste sábado que ordenou às Forças Armadas dos Estados Unidos da América a realizarem ataques aéreos de precisão contra alvos do ISIS e outros terroristas na Somália. Num comunicado citado pela Voz da América, o secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou que os ataques visavam os operacionais do ISIS Somália nas montanhas de Golis, na região semi-autónoma de Puntland. No referido comunicado, Hegseth afirmou ainda que vários agentes do ISIS foram mortos nos ataques aéreos e nenhum civil foi ferido. Segundo o secretário de Defesa, esta ação degrada a capacidade do ISIS de planear e conduzir ataques terroristas que ameaçam os cidadãos americanos, parceiros, civis inocentes e envia um sinal claro de que os Estados Unidos da América estão sempre prontos para encontrar e eliminar os terroristas que ameaçam a segurança da América. O Estado Islâmico tem uma presença relativamente na Somália, em comparação com Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, mas os especialistas têm alertado para uma atividade crescente naquela região. Rever e harmonizar a legislação eleitoral de modo a conferir segurança jurídica e eliminar as contradições
é uma das 18 recomendações que constam do relatório final sobre as eleições gerais apresentado na última sexta-feira pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia. A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, em Moçambique, chefiada pela eurodeputada Laura Ballarin, apresentou nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, o seu relatório final sobre as eleições gerais e para as Assembleias Provinciais de 2024, realizadas a 9 de outubro, no qual constam 18 recomendações para melhorar futuros processos eleitorais em Moçambique. O relatório final que publicamos ontem e que hoje apresentamos publicamente é constituído por duas partes distintas. A primeira apresenta uma análise e avaliação abrangentes de todo o processo eleitoral. A segunda parte do relatório olha para o futuro e inclui 18 recomendações, 8 das quais consideramos prioritárias. Segundo a missão, o processo eleitoral teve múltiplas falhas desde o recenseamento até a fase de contagem de votos. Foi notória a falta de credibilidade do recenseamento eleitoral. As fases da contagem e do apuramento dos resultados foram marcadas por anomalias e erros e por falta de transparência. Nas 8 recomendações consideradas prioritárias, constam a necessidade de anunciar resultados provisórios por mesa e a revisão da legislação eleitoral. Seria útil anunciar os resultados provisórios de forma progressiva e discriminados por mesas de voto. Rever e harmonizar a legislação eleitoral de modo a conferir segurança jurídica e eliminar inconsistências e contradições. Segundo a chefe da missão, Laura Ballarin, numa altura em que existe um consenso generalizado sobre a necessidade de reformas eleitorais, as recomendações da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia podem contribuir para o diálogo político em curso entre o governo, os partidos políticos e a sociedade civil. Ballarin diz também que a União Europeia está empenhada em acompanhar Moçambique nesta via, em conformidade com a cooperação existente. O professor de Relações Internacionais, Berno Kunchegi, diz que a decisão de enviar os ministros de Defesa para garantir a segurança da missão da SADC na República Democrática do Congo foi acertada. Kunchegi afirma ainda que o único caminho para a paz na República Democrática do Congo é o diálogo entre o governo de Kinshasa e o M23. Os chefes de Estado da SADC decidiram na última sexta-feira, durante a cimeira extraordinária da organização, enviar os ministros de Defesa para garantir a segurança da Força de Manutenção da Paz na República Democrática do Congo, em conflito com o grupo rebelde M23, supostamente apoiado pelo Ruanda. O professor de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, Berno Kunchegi, afirma que a SADC tomou a decisão certa. Portanto, a SADC está aqui em mais um esforço da procura da resolução deste conflito, neste momento, portanto, com a presidência do Zimbábue, do presidente Emmerson Mnangagwa, não é? E talvez aqui mencionar que estão em vista duas cimeras, não é? Há uma que está a ser preparada no Quênia, e há outra que está a ser preparada num formato pouco comum entre a SADC e a Comunidade da África Oriental. Portanto, uma cimeira conjunta. Quer dizer, aqui importa dizer que deve-se conjugar esforços diplomáticos e enquanto se organiza esta força de pacificação, não é, para o RDC. O conflito entre o Exército Nacional Congolês
e os rebeldes do M23, sobretudo na região do Kivu do Norte, já causou mais de 100 mortes entre militares e civis e ocupação do aeroporto de Goma. Para Berno Kuchens, a solução passa pelo diálogo entre as partes. Isto não justifica de qualquer forma, não é, a necessidade de existir, não é, um conflito armado que tende a depor um governo constitucionalmente proclamado no Congo. Moçambique combate o terrorismo na província de Cabo Delgado com o apoio das forças ruandesas. No entanto, o Ruanda é tido como apoiante e financiador do M23 na República Democrática do Congo, o que para Berno Kuchens não vai interferir no acordo bilateral entre Moçambique e o Ruanda. Apoia o envio das forças de manutenção da paz, não é? As forças de manutenção da paz e não as forças para combater o M23, porque a presença das forças de manutenção da paz é meramente por necessidade humanitária e eu acredito que é mesmo por isso que Moçambique alinha por este diapasão e separam-se as águas, não é, entre essas forças e a cooperação bilateral militar que tem com o Ruanda. A região do Kivu do Norte é rica em minérios essenciais para o fabrico de baterias elétricas, aparelhos de smartphones e computadores. O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane diz que o novo governo, instituído por Daniel Chapo, foi um arranjo. Mondlane critica o fato de vários ministros não terem nenhuma formação ligada às funções que estão a exercer. Se você for a ver os vídeos da campanha, se você for a pegar o discurso da tomada de posse do presidente Matai Reza, você nota que há uma disfuncionalidade nas coisas. Não há uma correspondência entre o manifesto, o que foi dito na campanha, o discurso inaugural e as medidas tomadas para a constituição do governo. Portanto, são disfuncionais, não encontras uma ligação lógica e consequente destes três elementos que eu estou aqui a falar. Logo, é uma composição do governo ocasional, logo, a pessoa que está a constituir o governo, ele nunca teve ideia clara do como é que funciona o Estado. Quais são as prioridades do Estado? Esta visão é individual. Esta visão não pode ser alienada aos assessores. Então, significa que ele nunca teve uma visão própria de quais são as prioridades de governação do país. Então, fica refém de clamores. Quando o partido reclama que tem que se colocar o ministro da Economia, Basílio Moati, porque tem histórico, tem um pai que foi combatente, foi não sei o que, ele não é, mas não analisa, por exemplo, que o Basílio Moati é o mais incompetente deste governo. Basílio Moati, você olha, nunca geriu absolutamente nada. O que eu sei dele é que ele foi funcionário, acho que de uma das holdings do Partido Frelimo, acho que é a Moçambique Holdings ou qualquer coisa assim parecida. Nunca geriu nada, nunca geriu nenhum projeto privado, nunca geriu nenhuma empresa, nunca geriu uma barraca. A única coisa foi gerir a OJM. Os comentários, as análises de economia que ele fazia na televisão era uma desgraça, uma tragédia completa. Tinha problemas até de conceitos básicos de economia e de finanças. Após acompanharmos esta nota de reportagem, é momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã, 3 de fevereiro.
É tudo por hoje. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Fique bem e fique também com a restante programação da MBC TV. Até amanhã.